Oiê! Como será que devemos estimular as nossas crianças para que elas se tornem bons comunicadores, pessoas de livre expressão de ideias e opiniões? Esse é o tema do vídeo de hoje. Como que a criança que você foi interfere na comunicação e nos relacionamentos interpessoais que você tem hoje? Estamos no mês das crianças e eu estava aqui pensando em conteúdos para o canal. Todo mundo que me acompanha sabe que o meu foco principal é de fato o público adulto, com treinamentos de voz, comunicação, oratória e performance. Já como fonoaudióloga já trabalhei muito com criança e o desenvolvimento da fala e da linguagem, mas eu pensei bem e senti que seria pertinente trazer essas orientações aqui sobre como podemos estimular as nossas crianças para que elas se tornem adultos competentes no ato de se comunicar. Adultos que tenham uma plena e livre expressão das suas ideias e de opiniões. Adultos que possam ter uma análise crítica do seu meio e da sociedade. Não é disso que a gente precisa? Não sei como é que é a sua experiência, mas a impressão que eu tenho é que a gente não é devidamente estimulado nesse sentido. Eu acredito que se os meus professores, se os adultos do meu entorno tivessem tido as orientações que eu vou dar nesse vídeo de hoje, talvez os meus caminhos na comunicação tivessem sido outros. Eu fui uma criança bastante quietinha no meu canto, eu fui muito tímida, tinha essa dificuldade de interação, tinha medo de me expor, medo de falar o que eu achava, medo de responder uma pergunta do professor, errar e achar que eu estava pagando mico. E muitos dos meus clientes aqui no consultório também vivem uma situação de travamento na comunicação, de timidez, de dificuldade de expressão, que pode sim vir lá de trás. Então, para que isso não se repita para as próximas gerações, eu considero importante que a gente comece a se conscientizar de como devemos lidar com as crianças e como podemos estimular as suas habilidades comunicativas. Se você já gostou do tema do vídeo de hoje, deixa eu saber, coloque o seu curtir aqui. Se você acha que ainda não é o momento, então assista o vídeo inteiro, mas depois não esquece do joinha. Coloque também aqui nos comentários que criança você foi. Você acha que a sua criança interfere nesse seu adulto hoje em termos de comunicação? Se você está chegando agora no canal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou Camila Loyola e o meu propósito aqui é te ajudar a desenvolver e aprimorar a sua comunicação, porque eu acredito que a comunicação ela é mais do que uma habilidade, ela é um direito e nós devemos exercer esse nosso direito com plenitude. Então se inscreva no canal, aperte o sininho para você receber as notificações de vídeos novos, me siga também nas outras redes sociais e vem comigo para o vídeo. O ser humano se comunica desde a sua estreia nesse mundão. Quando a gente nasce e chora, isso já é uma forma de dizer hello, cheguei. Então, por que não ter um pouco mais de cuidado com a forma de expressão das nossas crianças? Eu estou dizendo da gente criar um ambiente propício para a criança se comunicar, para a criança expor as suas opiniões, as suas ideias, sem que ela se veja retraída, oprimida ou impelida a fazer isso muitas vezes. Eu fui uma criança mais quietinha, eu fui uma criança mais introvertida, sempre fui, sou uma adulta introvertida, mas em dado momento da minha vida eu também acabei ficando tímida. E foi a timidez que começou a me atrapalhar. E eu lembro de frases do tipo, a Camila é bichinho do mato, a Camila é tímida, ela tá com vergonha. E esse é o primeiro aspecto que eu quero tratar aqui com você. Pare de rotular as suas crianças. Falar que a criança é bicho do mato, que é tímida, que o gato comeu a língua, isso, na tentativa de incentivar a criança a falar, vai acontecer o contrário, você vai reforçar um aspecto que está sendo considerado ali negativo. Então ela vai ficar ainda mais fechada. Então não rotule os seus pequenos, assim como também é interessante que você não os compare com outras crianças, com o irmãozinho, com o priminho, com o colega da escola. Ah, porque o João fez isso e você não faz. Ah, mas olha como ele fala bem e você não fala. Vamos ter um pouco mais de paciência? Grande parte dos problemas que eu vejo com as pessoas que eu treino é que essas pessoas têm um grau de exigência, de autoexigência imenso, e essas pessoas se comparam muito com os outros. Isso não é frustrante? Você vai fazer isso com uma pessoa lá na infância, ela vai crescendo com essa ideia de que
Para ela se sentir bem, ela precisa estar diferente do outro, ela precisa se comparar e ver quem que está melhor. Cria, sim, uma coisa competitiva, mas desleal. É por isso que não dá para comparar. Porque as crianças têm tempos diferentes, têm formas diferentes de enxergar o mundo, e não é só criança, né? Mas na infância isso pesa ainda mais, porque essa criança está em desenvolvimento. E esse medo, essa timidez, esse receio, essa vergonha de falar, pode estar relacionado à maneira como essa criança se vê, como ela enxerga as suas próprias capacidades, as suas características, os seus traços. E você começar a reforçar o que tem de negativo nessa criança, e na verdade assim, nem é negativo, mas você mostrar para ela que uma característica, um traço dela é algo que é ruim, que é pior do que o amiguinho, isso só vai reforçar para essa criança que ela está no caminho errado, que ela não está ajustada, que ela não pertence àquele grupo, que ela é diferente num péssimo sentido. Cuidado com isso, porque não é assim que a criança vai superar essa timidez, esses seus bloqueios, as travas na comunicação. Não é assim que você vai fortalecer a autoestima da criança. Não é assim que ela vai desenvolver autoconfiança. Rotular, comparar, forçar a criança a fazer coisas que ela não quer, tudo isso não passa de uma violência. A individualidade, a subjetividade, as características de personalidade dessa criança. E por falar em forçar a situação, também isso é algo que não é interessante que você faça. Forçar a criança a falar, sabe? Forçar a falar com a tia que cumprimentou. Vai lá, fulano, fala com a tia, dá um beijo nela. Esse negócio de também forçar a dar beijo, forçar a abraçar, forçar esse toque físico também é violento, é uma forma de abuso. Incentive situações de comunicação, mas não force, se essa criança não se vê preparada. E da mesma forma que você não deve forçar uma situação de comunicação, do outro lado, não fale por ele, pela criança. Porque às vezes é isso, o adulto pergunta algo para a criança e ela está processando ainda, ela está pensando, ela tem o tempo dela para responder. Tenha paciência, não vai responder por ela. Espera ver se ela consegue desenvolver, incentive a resposta, mas não fale por ela. É fundamental que a gente saiba desenvolver na criança esse senso de protagonismo. E a gente não vai conseguir conquistar isso na pressão. Então até agora eu falei de atitudes que você não deve tomar. Daqui para frente eu quero te dizer o que você deve fazer, o que é interessante para você estimular as habilidades comunicativas da criança. Incentive atividades sociais. Então esportes, teatro, atividades em grupo em geral. Isso ajuda a criança a se desenvolver com os demais, com outras crianças da idade dela. Assim elas ficam ali no mesmo nível de desenvolvimento. Outra forma também que você pode incentivar é perguntar para a criança sobre a escola, conversar com ela. Às vezes o adulto acha que criança é criança, então não tem que conversar. Claro que tem que conversar. A criança, ela é um indivíduo. Então esse indivíduo tem também seus pensamentos, suas opiniões, suas ideias. Converse com ela, incentive esse papo, estimule a leitura da criança. Se ela ainda não é letrada, leia para ela com o livro junto, mostrando as figuras, interpretando aquela história. Se ela já lê, incentive a criança a ler, mas não é para obrigar. Olha, lê isso daqui, lê na frente da tia, lê na frente da sala. Não. Traga essa situação num contexto mais lúdico, deixe o hábito de leitura mais gostoso. A gente sabe que a leitura enriquece o vocabulário, melhora a expressão de ideias, o senso crítico. Comece já. Insira pequenas atividades no dia a dia da criança em que ela possa ter esse convívio com outras pessoas e que ela possa também se comunicar. Por exemplo, vai numa padaria, pede para a criança pedir o pão. Pede para a criança pagar, entrega o dinheiro na mão dela. A criança, ela se vê importante nessa situação, ela se vê como indivíduo. Crie um ambiente propício para a criança expressar suas ideias. Reserve um tempo para isso. Mostre que você está atento, atenta ao que a criança tem a dizer. Porque não é porque é criança que a opinião dela não vale. Então, se vai almoçar num restaurante, não é escolher o prato e a criança que coma o que você escolheu. Não, conversa com ela, fala o que tem no cardápio, discute o que você gosta, o que você não gosta, fala para ela conversar com o garçom. Tudo isso ajuda. E o principal, primordial para a gente fechar esse vídeo de hoje: respeite a criança. Todo ser humano tem a sua personalidade, suas características que lhe são próprias. Respeite isso. Se você percebe que a timidez da sua criança, que essa dificuldade de se comunicar, que essa restrição na fala, isso realmente está sendo um problema, que está impactando na vida dela e de todos ao redor,
não hesite em procurar uma ajuda profissional, mas respeite essa criança, respeite esse ser humaninho que está aí. Agora eu quero saber o que você achou desse conteúdo. Mesmo que você não tenha uma criança aí para estimular as habilidades de comunicação, me conta sobre você, sobre a sua trajetória, sobre o que você acha que influenciou, mas a gente também não vai ficar olhando só para trás, né? É importante olhar para trás como referência, mas não como direção, como diz o Mário Sérgio Cortella. Então é a referência, mas a gente vai seguir para frente. Conta aqui para mim nos comentários se você tem alguma dificuldade de comunicação, no que eu posso te ajudar, temas para próximos vídeos aqui no Camidice, e a gente se vê numa próxima dica, uma próxima orientação, um próximo vídeo. Eu sou Camila Loyola e para você que me segue, um beijo e tchau!